Graça e paz, amém? Bom, essa canção, né, que nós acabamos de cantar, tem um pouco a ver com a mensagem de hoje. Não foi coincidência, porque eu não acredito em coincidência, né? Está ligado à palavra do Senhor. E essa canção diz, né, que estou segura em teus braços. E essa deve ser a convicção de cada um, de cada filho do Senhor, de que está seguro nos braços do Senhor, que os braços do Senhor é o nosso refúgio. E o tema da mensagem de hoje, como a gente já está vendo sobre geração, né, é uma geração que se posiciona como filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Glória a Deus. E essa próxima pergunta que eu vou fazer é mais uma pergunta reflexiva. Precisam vocês responder. Quantos aqui têm a atitude de filho de Deus? São duas perguntas diferentes. Quem é filho de Deus e quem tem a atitude de filho de Deus? E quando a gente fala filho, consequentemente a gente pensa na palavra pai. Pai e filho. E o relacionamento entre pai e filho vai sendo conquistado ao longo do tempo. Falando na nossa realidade, quando o pai vê o seu filho nascendo, ele acompanha o crescimento do seu filho, se alegra com o seu filho. E vai se criando um vínculo, um convívio. Não sei se essa é a realidade de todos, mas o Pai, o nosso Senhor, quer ter de nós essa atitude de se relacionar com Ele, de criar um vínculo, de criar um relacionamento. Afinal, ninguém consegue se relacionar de fato com alguém sem conhecer verdadeiramente essa pessoa. E como podemos dizer que sentimos algo por alguém se nem buscamos conhecê-lo? Não tem como você ter uma aliança, um compromisso com alguém se você não busca conhecer. Não é mesmo? Assim é com o Senhor. Como é que nós podemos dizer que temos uma aliança, um compromisso com o Senhor, se nem temos a atitude de conhecê-lo, de saber quem é o Senhor, de conhecer o seu coração, de conhecer a sua personalidade, de conhecer as suas características? E fazendo um paralelo com nossas vidas, quando nós demonstramos o amor para com a nossa família, seja para nossos pais, nossos irmãos, filhos, né, quem tem filhos, isso implica dizer que houve a construção de relacionamentos e que o convívio permitiu com que um conhecesse o outro, dia após dia. E assim deve ser com Deus. E para conhecer a Deus, presta atenção quando eu vou dizer isso. Para conhecer a Deus, você não precisa ter um diploma de teologia. Para conhecer a Deus, você não precisa ter bens materiais. Não. Para conhecer a Deus, você precisa ter um coração quebrantado e contrito. Vamos ler em Salmos 51, 17. Amém? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito.
ó Deus, não desprezarás. Então, o primeiro quesito para conhecer a Deus verdadeiramente, para construir um relacionamento com Ele, é ter um coração quebrantado e contrito. Mas o que seria um coração quebrantado e contrito? Bom, coração quebrantado é aquele coração que reconhece a sua pequenez, reconhece a grandiosidade que há no Senhor, que se humilha ao Senhor, que reconhece que depende do Senhor. Em Isaías 55:6, fala: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Assim diz a palavra do Senhor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Busquem ao Senhor enquanto há tempo. Não desperdicem nenhum dia, nenhum momento, nenhuma oportunidade de conhecer ao Senhor. Outro quesito que o Senhor me deu foi para que conhecer ao Senhor verdadeiramente é preciso ter temor. Quando a gente analisa a palavra temor, vem em mente, né? Ter medo. Mas temer ao Senhor vai mais além do que isso. Temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é. É respeitá-lo como o Senhor da sua vida. Temer ao Senhor é entender quem Ele é respeitá-lo como Deus. O Salmo 111, versículo 10, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Vamos repetir todos juntos, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Amém, amém. Então, temer ao Senhor é o princípio básico para que a gente o conheça. Para que Ele se revele a nós como o Senhor das nossas vidas. Mas muitos podem se perguntar: meu Deus não fala comigo. Eu não escuto Ele falar a meu respeito. Como é que pode isso? Ele não me revela coisas sobre a minha vida. Eu oro, busco ao Senhor, venho aos cultos no domingo, e não escuto respostas às minhas orações. Mas quem sabe nós não precisamos temer mais ao Senhor. E entender a seriedade do que é temer ao Senhor. Respeitar quem Ele é e entender que Deus não é como nós. Muitas vezes a gente entende ao Senhor ou trata o Senhor como um colega de sala. Ele está ali, colega de sala, e eu posso ir a Ele a qualquer momento, da forma como eu quiser. Mas o Senhor é soberano e Ele é santo e não há outro igual a Ele. Vamos ler agora 1 Samuel. Capítulo 2, a partir do verso 12. Aqui vai contar, né, a história de Eli, sacerdote do templo, e seus 2 filhos, que também eram sacerdotes. Os filhos de Eli eram ímpios,
não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ao Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Então aqui fala, dos rituais que eram feitos no templo como um sacrifício, como oferta, como sacrifício. E aqui a gente vê que os filhos de Eli, eles sabiam dos rituais que eles tinham que cumprir no templo do Senhor, mas eles estavam roubando aquilo que era do Senhor. E em vez de eles estarem pregando àquele povo o temor ao Senhor, eles estavam pregando a permissividade e o pecado. Porque eles tinham conhecimentos de como eram feitos os rituais, mas eles roubavam aquilo que era destinado ao Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Então, nós vemos a diferença desses jovens, os 2 filhos de Eli e Samuel. Samuel, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Vamos pular agora para o 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então, se já não bastasse os filhos de Eli estarem roubando aquilo que era do Senhor, eles estavam desrespeitando o Senhor, pois estavam se prostituindo. A tenda do encontro, a entrada da tenda do encontro. Então, nós podemos ver que eles não estavam ministrando aquele povo a ter temor ao Senhor, a respeitar quem é o Senhor. Muitas vezes a gente conhece a palavra do Senhor, mas não tem o temor ao Senhor de estar respeitando quem Ele é. Eles, além de desviarem a oferta do Senhor, estavam se prostituindo. Por isso, Eli lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Que mau exemplo esses jovens deram para o povo de Israel, não é mesmo? O povo olhava para eles e não via o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se nós não temermos ao Senhor, a única sabedoria que podemos ter é a humana. E essa sabedoria perece. Mas se nós tememos ao Senhor,
nós temos uma sabedoria que é acima de toda a sabedoria humana. E essa sabedoria é a sabedoria de Deus. E o temor do Senhor nos impede de permanecer no vício do pecado. O temor do Senhor nos impede de nos afastar da presença do Senhor. O outro quesito é a fome pela presença de Deus. Bom, todos aqui sentem fome, né? E a fome, creio eu, que foi um mecanismo de defesa que o Senhor nos deu, a fome física. Porque se nós não tivéssemos fome, nós não teríamos prazer em nos alimentar e não teríamos a ação de comer para suprir os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Creio eu que só há vontade de comer se você sentir fome. Mas tem gente que come mesmo sem sentir fome, né? Enfim. Mas no meu caso, eu sinto prazer de comer algo quando eu sinto fome. E se nós não comermos, nós não receberemos os nutrientes essenciais, como eu havia falado, né? Nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar raquíticos, sem força para fazer nada e sujeitos a adoecer. A fome física é vital e extremamente importante para o nosso bem-estar. Mas não é dessa fome que eu vim falar hoje para vocês. É da fome espiritual. Saia desse lugar com o desejo de ter um relacionamento profundo com Deus. Não só de ouvir falar, não só de vir aos cultos aos domingos, não só de cumprir rituais, e também não só de cantar canções. Não se contente com isso. Não seja um raquítico. Não seja fraco espiritualmente. E quando a gente fala de ser fraco espiritualmente, nós podemos entender o termo cristianismo de sobrevivência. O que seria cristianismo de sobrevivência? Vamos imaginar duas pessoas, né? Chega na igreja, eles se cumprimentam e perguntam, como é que você está? Ah, estou bem. Estou bem, hein? O Senhor vai nos fortalecendo, né? A caminhada cristã é difícil. Negar a carne é difícil, é complicado. Passamos por tantas batalhas, né? Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele vai prover. Esse seria o cristianismo de sobrevivência. Aquela pessoa que vive se arrastando. Que diz, não, estou passando por tantas lutas. Estou passando por isso, por aquilo. É difícil, né, negar a carne. É difícil não negociar com o pecado. É difícil escolher cumprir a vontade do Senhor. Mas Ele é bom. Ele vai me ajudar. Esse é o cristianismo de sobrevivência. Aquela pessoa que vive se arrastando, já morrendo. Mas o Senhor não quer que vivamos assim. O Senhor quer que vivamos dia após dia, sendo fortalecidos por Ele, buscando a fonte que é Ele. Amém? E o Senhor, como tema, né, que o Senhor nos deu, foi uma geração que se posiciona como filho de Deus. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento de filho com Ele.
Não só nos cultos, de falar com Ele, com palavras rebuscadas. Não, Ele não quer isso. Ele quer que dia após dia nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós investamos tempo com Ele. Eu sei que na era que vivemos é muito difícil manter o foco, porque muitas coisas querem embaçar a nossa vista, seja as nossas responsabilidades, nossas ocupações, sejam as próprias tentações. Mas nós não devemos permitir que isso venha tirar o nosso foco. O Senhor deseja que nós tenhamos um relacionamento de filho com Ele. Filho com Ele. E eu acredito aqui que o filho deseja conhecer o pai. Um filho não diz ao pai: pai, eu te amo, sem criar um vínculo com ele, sem conhecer realmente quem ele é. E assim é com Deus. Você pode estar na caminhada cristã há pouco tempo e dizer: meu Deus, como é tão difícil dizer eu te amo. Mas isso é conquistado, isso é concretizado quando você investe no relacionamento com Ele. E quando você tem prazer em comer a palavra do Senhor. Porque nós só podemos conhecer ao Senhor se nós mergulharmos nessa palavra. Se nós buscarmos a Ele. Então, quando há ausência de fome, a fome espiritual, isso é um sinal de alerta. Há algo de errado. Porque você vai deixar de se alimentar. Se alimentar da fonte, do pão da vida. E vai se tornando raquítico, fraco e sujeito a tantas doenças. E quando eu estava pedindo ao Senhor para que Ele viesse mostrar qual a palavra que Ele queria ministrar aos nossos corações, Ele me deu a seguinte frase: não se contentem em estar molhando apenas a ponta dos dedos do seu pé na beira do rio, enquanto as profundezas das águas do Espírito Santo estão disponíveis para você. Não se contentem em estar molhando apenas o dedo do seu pé na beira do rio, enquanto as profundezas do Espírito Santo estão disponíveis para você. Outro quesito é o caráter transformado. A verdade é que não tem como ser superficial no relacionamento real com Deus. É impossível a gente se relacionar com Deus e não haver uma transformação no nosso caráter. É impossível caminhar com Jesus e não ter as nossas prioridades mudadas. É impossível andar com Deus e não ser transformado de glória em glória. Vamos ler 1 Pedro 1. Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Vamos ler junto, amém? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando nós decidimos estar no caminho do Senhor, nós temos que desejar ser santo, porque Ele é santo. Isso é ter o caráter transformado. Não tem como você adentrar no caminho do Senhor e não ser transformado verdadeiramente. Ter o seu caráter moldado. Porque o seu caráter vai sendo moldado não porque você quer, mas porque você se dispõe a ser transformado. E Ele é que vai fazendo a transformação. Aquilo que você entrega ao Senhor, Ele vai transformando. Por isso a importância de nos entregarmos completamente, sem reservas. Porque muitas vezes nós segmentamos as áreas das nossas vidas. A gente segmenta a área pessoal, área profissional, financeira, espiritual. Aí a gente diz, né? Não, Senhor, essa área aqui o Senhor pode cuidar, mas essa aqui deixa eu cuidar. Afinal, eu me conheço, então essa área aqui eu sei cuidar dela. E aí vem a autossuficiência. De nós queremos governar uma área da nossa vida que quem deveria governar é o Senhor. Em Hebreus 12, 14, a parte B, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo, ser santo aqui é ter a atitude de se arrepender, de mudança. De reconhecer que aquilo que você fez, você não fará mais. E sem ter essa santidade, ninguém verá o Senhor, como diz a palavra dele. O outro quesito é amar o Senhor. Imaginemos uma seguinte situação, uma cerimônia de casamento. Está lá a noiva e o noivo, né? No momento de colocar as alianças, há toda aquela declaração, né, de amor. E aí o noivo beija a noiva e em seguida diz para ela. Vamos dizer que essa situação é hipotética, tá, gente? Com quantas mulheres eu posso sair antes de você me deixar? Com quantas mulheres eu posso sair sem que a aliança que eu fiz com você seja quebrada? E muitos podem estar se relacionando com Deus dessa forma. Deus, o quão descompromissado eu posso ser com o Senhor sem que a minha aliança contigo seja quebrada? Essa atitude pode até não ser em palavras, mas através de ações pode acontecer. Senhor, eu estou indo aos cultos. Senhor, no momento do louvor, eu levanto minhas mãos. Senhor, eu vou no culto de oração. Senhor, eu vou na escola ministerial. Mas isso aqui que eu estou fazendo, que só o Senhor sabe, permita que eu não saia da sua presença. Que essa aliança não seja quebrada, Senhor. Até onde eu posso ir para que a nossa aliança não seja quebrada? E ao invés de investirmos o nosso relacionamento com Deus, nós
podemos estar procurando no que podemos negociar, sem correr o risco de ficar quando Jesus voltar. Pessoas acomodadas a uma vida cheia de comprometimentos com esse mundo, com esse século. São pessoas que têm esse interesse de saber até onde ir, para que a aliança não seja quebrada. Então, o foco delas não é permanecer na aliança, no compromisso com o Senhor, mas o foco delas é saber até onde elas podem ir. E nós sabemos que com o Senhor não há negociações. O Senhor busca um coração quebrantado e contrito e fiel a Ele. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está restabelecendo uma ordem no coração da igreja nesses dias, que é o primeiro amor e o maior mandamento. Vamos ler Mateus 22, do 37 ao 40. Deus quer que o amemos de todo o coração por um motivo. Porque é assim que Deus nos ama. Deus não nos ama pela metade. Ele não nos ama com apenas um aspecto dele. Ele nos ama como pai, como filho, como espírito. Isso é algo intrínseco dele. Deus é amor. A essência do nosso Deus é amor. O amor vem de Deus. O amor é definido a partir dele. O amor que o mundo diz que é amor, é um amor sem compromisso. É um amor que eu não preciso abrir mão de nada. É um amor que eu posso viver da maneira que eu quiser. Esse é o amor do mundo. Mas o amor de Deus é um amor a Deus, é um amor que o respeita como Ele é. Que o respeita, que compreende que Ele é santo e que não há nenhum igual a Ele. Aquele que teme ao Senhor. O amor de acordo com Deus é um amor doador. É um amor que se deu. E Deus quer estabelecer esse primeiro mandamento em primeiro lugar nas nossas vidas. Em que nós vamos amar o Senhor com tudo o que nós somos. O outro quesito é adorador. Então, para uma geração que se posiciona como filho de Deus, deve ser um adorador. E muitas vezes a gente tem uma ideia equívoca do que seria a adoração. A adoração, ela não é aquele momento, faz parte, mas não é aquele momento de louvor que tem na igreja. E a adoração, ela parece que se tornou algo comum em nosso meio. Mas para Deus, adoração são mais que canções. Adorar o Senhor significa estar diante dEle e ter a consciência de que nós estamos diante dEle todo o tempo. Quando nós conhecemos a Deus, nós damos a Ele aquilo que Ele deseja receber de nós. Então, adorar ao Senhor é ter a consciência de que nós estamos diante dEle todo o tempo. Todo o tempo. E o que nós estamos fazendo durante esse tempo? Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, na versão viva, diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Eu não quero sacrifícios de vocês, eu quero seu amor.
E eu não me interesso por suas ofertas, pelos rituais que você cumpre, não. O que eu quero é que vocês me conheçam. Deus é um Deus de relacionamento e não de rituais. Muitas vezes a gente se incomoda no dia a dia. Eu digo isso porque era uma preocupação minha. Graças ao Senhor, fui liberta. Uma preocupação de sempre estar naquele mesmo horário, lá no meu quarto, ajoelhada, orando ao Senhor, conversando com Ele. E chegou um momento que a minha preocupação era estar cumprindo aquilo. E o meu foco não estava sendo aproveitar um momento com Ele. O Senhor é um Deus de relacionamento e não de rituais. De cumprir papéis, de cumprir funções. Não! O Senhor deseja que nós o conheçamos. Como é que nós podemos dizer que amamos ao Senhor, que temos um compromisso sério com Ele, se nós não buscamos o conhecer verdadeiramente? Se nós não desfrutamos da palavra do Senhor? Para orar ao Senhor, você não precisa de palavras rebuscadas. Não. O Senhor quer a sua sinceridade. O Senhor quer transparência no relacionamento. Ele conhece o som do seu coração, mas Ele quer essa atitude sua de ser transparente diante dEle. Se você não está bem, diga que não está bem. Tem momentos que acontece que você não sente nem forças para orar ao Senhor. Então diga a Ele: Senhor, eu não tenho forças para falar contigo, mas eis-me aqui para escutar a Tua voz. Ele deseja isso de nós, que o conhecemos verdadeiramente. Quantos aqui são casados? Amém, glória a Deus. Vocês que são casados sabem. Você conhece o seu marido e a sua esposa melhor do que ninguém, tirando Deus, né? Lógico. Amanhecem juntos, dormem juntos, têm a rotina do dia a dia. E quando nós conhecemos muito alguém, quando nós temos intimidade com alguém, nós começamos a entender do que aquela pessoa gosta e do que ela não gosta. Não é verdade? Nós começamos a entender que tipo de presente podemos dar àquela pessoa. Afinal, nós vamos conhecer o gosto dela. E quando nós conhecemos alguém profundamente e ama esse alguém, estar com essa pessoa não é um sacrifício, é um prazer. Não é verdade? E eu creio que Deus está à procura de pessoas assim, de verdadeiros filhos que almejam e têm prazer de conhecê-lo. Digam para quem está do seu lado: Deus deseja uma geração que se posicione como verdadeiro filho. E esse verdadeiro filho também é amigo de Deus, vocês sabiam? O amigo é aquele que conhece o coração. O amigo não é aquela pessoa que só fica pedindo presentes ou bênçãos. O amigo é aquele que conhece o outro. O amigo é aquele que sabe do que o outro gosta. Amigo não é aquele que conversa sozinho, que vem... Você se encontra com... Tem aquele amigo que se encontra com você e só fica falando, né? Fala, não deixa nem você falar. Acaba sendo um monólogo.
O que eu quero dizer a vocês é que amizade é relacionamento. E eu creio que Deus deseja ter um relacionamento com esta geração, ou as gerações representadas aqui. O Senhor não se interessa e não está nem aí pelos nossos rituais. E a igreja no domingo, entregar dízimos, ofertas, levantar as mãos no momento do louvor. O Senhor se interessa e está aí para o nosso coração. Ele desvenda o nosso coração, Ele sonda os nossos corações. Afinal, do que adianta você vir a todos os cultos se o seu coração não está rendido ao Senhor? O Senhor se interessa e está aí para quem nós somos, quando ninguém está olhando para nós. Longe dos holofotes, longe do púlpito, longe dos microfones, longe das vistas das pessoas. Deus está aí para quem você é, na hora que ninguém está vendo. Deus está aí para quem você é, na hora que ninguém está vendo. E Deus está à procura de verdadeiros filhos, de filhos que conheçam o seu coração, que compartilham quem Ele é, que amam aquilo que Ele ama e abominam o que Ele abomina. Vamos ler agora Tiago. Capítulo 4, verso 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. E o que você tem colocado no lugar dele? O Espírito Santo está despertando corações nesses dias. Não corações que se contentam em ir a uma reunião, a irem a congressos, a irem a lugares para verem grandes homens ou mulheres de Deus. Isso é lícito, é. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem despertado corações que têm fome e sede pela presença dEle. O Espírito Santo está despertando corações que têm fome e sede dEle. E talvez você que está aí sentado, pode estar afirmando para si: mas isso não é para mim. Essa realidade de relacionamento com Deus como filho não é para mim. Isso é para os ministros de louvor. Isso é para o pastor que está aqui. Isso é para a liderança da igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês é que para o Senhor não existem elites espirituais.
Não existe filhos prediletos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. E Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. E eu quero dizer para você que acha que esse relacionamento com Deus como filho é algo só para alguns. Como eu havia falado, é só para a liderança da igreja, é só para quem está ministrando louvor, é só para os diáconos. Não! Isso é para todos. Todos. Existe um lugar em Deus para você. Então, se posicione como filho de Deus. Paulo, com suas palavras, relatou o que um verdadeiro cristão precisa desejar. Em Filipenses 3, do 10 ao 14, Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Quando ele fala aqui de participar dos sofrimentos de Cristo, nós podemos entender que é o fato de nós nos negarmos a nós mesmos. Porque quando a gente se nega a nós mesmos, há um sofrimento. Afinal, é uma luta. Muitas vezes é difícil negar a nossa vontade, as nossas ideias, as nossas convicções. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não, pode passar. Não, antes, desculpe. O 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 18, por favor. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E é meio forte dizer inimigos da cruz de Cristo. Mas se você não tem fome e sede do Senhor, se você não tem fome pelo pão da vida, que é Jesus, se você não tem o desejo de buscar ao Senhor, você está se tornando um inimigo da cruz. E não há como viver o evangelho do seu próprio jeito. Não há como montar um evangelho para você e viver apenas aquilo que te interessa ou aquilo que te agrada. Ou nós vivemos do jeito que Jesus quer, ou não vivemos com Ele. Ou somos por Ele, ou somos contra Ele. Não há como ficar no meio termo. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não há como andar com Jesus e continuar servindo ao pecado.
Não há como andar com Jesus e continuar negociando com os prazeres deste mundo. Se posicione como filho de Deus. E não apenas tenha o título de filho de Deus. O Espírito Santo nos desperta para nos posicionarmos como filho de Deus. O Espírito Santo nos incomoda a ter essa atitude de nos posicionar como filhos de Deus. E Ele quer isso para você. Você que está aí sentado. Ele deseja que você construa um relacionamento de filho. Que você conheça quem Ele é. Deus quer muito mais, igreja, do que os nossos rituais. Deus quer muito mais do que os nossos rituais. Ele quer que nós o conheçamos com tudo que nós somos, sem reservas, sem barreiras. E para ser um filho de Deus, você não vai ter aquele crachá, sou filho de Deus. Não. Se você ter esses atributos de coração quebrantado, temor ao Senhor, fome pela presença de Deus, um caráter transformado e amar ao Senhor acima de tudo, ser um adorador, você vai estar se posicionando como filho de Deus. E você, para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Não é para nos tornarmos baleias espirituais. Para nós estarmos cheios do Espírito Santo, qual é o motivo? É de transbordar daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a outras pessoas. Aquelas pessoas que estão desta porta para fora. Elas precisam conhecer a Cristo. Ter a mesma oportunidade que você teve um dia. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para transbordar da glória dEle, para que vidas sejam contagiadas. Então nos posicionemos como filhos de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Que você possa refletir o que você está fazendo com o seu tempo. Se você apenas tem o título de filho de Deus ou está se posicionando como filho de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar em pé.